Bom dia, minha torcida gloriosa, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui essa quinta-feira quente aqui com fogo. Botafogo vencendo o Internacional no jogo de ontem de 1-0 no Beira-Rio. Vamos repercutir aqui, quero deixar os créditos totais ao Sport Center, onde separamos essas notícias do dia de hoje. Espero que vocês gostem. Você que está chegando aqui agora no nosso canal, corre lá, se inscreva, ativa aquele sininho de notificações, que assim você vai ficar por dentro de todas as notícias do nosso glorioso Botafogo. Sem mais enrolação, vamos para a notícia. Logo, logo estamos de volta trazendo mais informações, que hoje o dia está topíssimo. Já começar com tudo, este Sport Center, aliás, o gol, né? Mas um senhor gol. Logo de cara, o Savarino pega esse chute de pé direito. Difícil acertar esse chute, hein, Elton? Olha isso. Vou fazer essa comparação, tá? Zidane na Champions League de 2002 contra o Bayer Leverkusen. Bem lembrado. Cara, de primeiro cruzamento do Roberto Carlos. O Savarino é o jogador, talvez, de melhor custo-benefício do futebol brasileiro, porque para o Botafogo realmente tem sido muito importante. É tempo de alegria. Me lembrou o Silvio Santos agora. Sim. Botafogo vencendo o ótimo time do Internacional, que pressionou bastante no Beira-Rio. Teve mais posse de bola o Colorado, 67% contra 33% do Botafogo. 427 passes certos do Internacional, 184 do Fogão. Finalizações 7 vezes mais, 14-2. Certas, 6-1. Ações na área rival, 41 do Internacional contra 2 do Botafogo. Foram 62 vencidos de um lado, 46 do outro. Do meu lado direito aparece aqui Gustavo Berton. Vamos para o gigante da Beira-Rio trazer as informações desse jogo. Comemorado demais pelo Botafogo, mas ainda não o jogo do título. O torcedor colorado tinha medo de ver uma festa ali em sua casa. Não aconteceu, mas também não levou os 3 pontos. Como foi a reação da torcida no final do jogo, Berton? Boa noite. Tudo bem, Edu? Um abraço para você, ao Elton, a todo mundo que está acompanhando o programa. O torcedor do Inter, pelo lado colorado, aplaudiu bastante o time dentro de campo, né? Não, claro, pelo jogo de hoje, sim, teve entrega, o Inter lutou até o fim, buscou empate, como vocês viram os lances, né? Teve até chance para empatar o jogo. Mas talvez por essa reta final de temporada, por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Inter conseguiu atingir uma vaga direta para a Libertadores. Hoje é o 4º colocado e vai decidir essa 4ª colocação na próxima rodada com o Fortaleza, né, que está logo abaixo do Inter ali na 5ª colocação. Vale aí mais de 2 milhões de reais. Mas pelo lado do Botafogo também muita comemoração. Claro que o Botafogo queria comemorar de vez, queria comemorar o título do campeonato. Mas a vitória, pelo menos aqui em Porto Alegre, deixa o Botafogo dependendo apenas de si. Aliás, dependendo apenas de um empate na última rodada contra o São Paulo para chegar ao título de campeão brasileiro. Então essa vitória foi sim bastante comemorada. O Botafogo conseguiu segurar esse resultado. O Inter teve as ações, até porque jogava em casa, e o Botafogo fez seu resultado logo cedo. E a gente se perguntava durante o jogo, né, até quando vai conseguir segurar e correr o time do Botafogo? Porque jogou no sábado uma decisão por mais de 90 minutos com um homem a menos, teve toda a comemoração, a gente não pode esquecer disso, viagem para Porto Alegre. E em determinado momento se imaginava que o time do Botafogo tivesse um desgaste físico muito grande. Mas o Botafogo conseguiu segurar em campo a sua força física, o seu mental principalmente, e garantiu uma vitória importantíssima que, como eu falei, deixa o time a 1 ponto de ser campeão brasileiro. Por isso foi muito comemorado por aqui, sim, tanto pelos torcedores quanto pelos jogadores no gramado, e pelo lado colorado, a despedida do estádio Beira-Rio de 2024. O Inter joga agora contra o Fortaleza fora de casa e aí se despede da temporada. Edu, uma nota triste no final desse dia. O pai do atacante Wesley acabou falecendo num acidente de moto. O jogador foi comunicado no vestiário logo após que a partida terminou, enfim. Isso deixou o vestiário, obviamente, muito consternado do Internacional. Os jogadores nem passaram aqui para a zona mista devido a essa tristeza, né, com o jogador. E, enfim, foram liberados para depois, durante a semana, retomar os treinamentos. Acredito que o Wesley, deva ser liberado da partida contra o Fortaleza. Ainda é cedo para dizer, mas acredito que sim. Quem o Inter não terá é o Alan Patrick, que foi diagnosticado uma lesão, ele não jogou hoje, fica fora também do próximo jogo. E também o atacante Thiago Maia, que também está cuidando do seu pai, que está externado, inclusive o jogador está cuidando da sua família. Mas essa nota triste por parte do atacante colorado, o atacante Wesley, que acaba perdendo seu pai num acidente de moto.
Tá bom, Berton. Qualquer novidade, a gente volta contigo aí, então, companheiro. Obrigado pelas informações. Valeu. Elton, o Alan Patrick é um jogador que poderia ter feito a diferença. Realmente, a gente sabe disso, né? Talvez a cabeça pensante desse time do Internacional. Mas a gente vendo os números, a superioridade colorada foi enorme. Mas, de novo, o Botafogo mostrando ali uma força ali, concentração na defesa, tirando, afastando todos os perigos ali, chegando na área. Depois de uma grande festa, como lembrou o Berton, né? Uma festa em Botafogo, a viagem, 3 jogos seguidos, 3 decisões e o Botafogo vence as 3. Pois é, lembra que falávamos nessa terça-feira sobre o Botafogo festejar e tinha que festejar, né? E até usando um pouco do verbo usado no samba da Beth Carvalho, eu acho que isso não influenciaria no jogo contra o Internacional e acabou não influenciando. É um Botafogo que está muito concentrado e fez um jogo, talvez, o jogo da eficiência. Teve um momento ali do jogo que o Inter tinha quase 20 finalizações, o Botafogo uma, que acabou sendo realmente o gol do Savarino. É um time que conseguiu fazer 1-0, depois tentou controlar o jogo fechando os espaços. O Internacional é um time que tem hoje com o Roger Machado essa mescla de tentar controlar o jogo através do seu meio-campo, um quarteto ou um trio de meias, e muitas vezes baixar a linha para tentar jogar nos contra-ataques. Essa primeira versão não existiu justamente por conta do Alan Patrick. O Alan Patrick é um misto dos dois, né? Um cara que quando o Inter tem a posse da bola e tem dificuldade de abrir a defesa adversária, ele é um cara que consegue se deslocar do meio para as pontas e aí faz dobras, né, com os 2 pontas para tentar abrir espaço na defesa adversária e muitas vezes joga um pouco mais recuado para tentar acionar os caras de velocidade pelos lados do campo. O Inter perdeu isso. E eu acho que até a quantidade de finalizações que o Internacional teve no jogo, né, funcionando muito bem ali com seus 2 atacantes, foi justamente porque o Botafogo, não que tenha feito aquele jogo reativo, de baixar muito a linha, mas de um Internacional que realmente ganhou personalidade nesse segundo turno de jogar dessa forma. O Botafogo conseguiu ir muito bem, o Gatito, titular, né, acabou fazendo boas defesas, inclusive, na partida. O John estava suspenso. O John estava suspenso e o Botafogo conseguiu um resultado, a gente falou da matemática, né? O Botafogo precisa de 4 pontos para ser campeão brasileiro, agora precisa de apenas 1. E muita gente falava, 1 ponto pode vir no Beira-Rio, né? Pode vir jogando fora de casa. E aí decidir contra o São Paulo e os 3 pontos necessários para depender apenas de suas forças para ser campeão. Conseguiu vencer no Beira-Rio, que é algo muito difícil. O Internacional fez uma grande campanha nesse segundo turno, graças também aos jogos em casa, né? Se impondo em casa. Então, acabou sendo um grande resultado do Botafogo e mostra um resultado também de uma equipe que a gente precisa esquecer um pouco. Esquecer não, porque eu acho que é importantíssimo, é fundamental. Mas eu acho que a gente precisa colocar o campo, o jogo, em primeiro lugar. Não a questão emocional, vai sentir, não vai sentir, é importante. O time mostra equilíbrio mental para poder jogar esse tipo de decisão. Mas é o campo que tem decidido, é o jogo jogado que tem decidido, é o jogo coletivo que tem feito a diferença e o Botafogo mostrou isso mais uma vez. Muito bem, vamos ouvir os 2 treinadores, aliás, 2 dos melhores treinadores do Campeonato Brasileiro, o Roger e o Arthur Jorge. A Inter é muito boa, a Inter é uma equipa muito difícil de bater e a verdade é que teve até a jornada anterior também a ser um candidato ao título e fizeram aquilo que tem sido também próximo do que têm feito também. Nós fomos eficazes, é verdade, não tivemos um volume de jogo ofensivo muito grande, fomos uma equipa que procurou acima de tudo controlar o jogo, depois do gol cedo, controlar exatamente esse mesmo jogo, ter momentos de bom comportamento defensivo, tentar atacar quando era possível. Mas acho que o contexto hoje era difícil de fazer muito mais do que isso. O importante hoje era a vitória, sem dúvida nenhuma, para que nós pudéssemos continuar e depender de nós próprios naquilo que é um grande objetivo que temos. Porque, como eu disse, quando ganhamos a Libertadores, eu disse que isso não ia fazer com que a nossa ambição ficasse por ali. Trabalhámos imenso por este campeonato, falta apenas um jogo. Precisamos de um ponto, temos um jogo em casa, seguramente com um estádio cheio, com toda a nossa torcida. Acho que é um ótimo momento e local para conseguirmos a consagração. Sendo que eu disse também aos jogadores hoje, foi um jogo de campeões. Isto é um jogo de campeões, um jogo que dá títulos. E por isso a minha satisfação por aquilo que hoje fizeram em campo. Eu tenho certeza que amanhã, quando a gente analisar os números do jogo,
Eles vão estar todos dentro daqueles números, daqueles parâmetros que em 80% dos jogos nos dão a vitória. E as nossas ações defensivas no total, excepcionalmente no primeiro tempo, quando a gente foi derrotado, eles foram menor do que a média. Isso justifica talvez um pouco, a derrota para o Flamengo, mas esse jogo especialmente, eu tenho certeza absoluta, porque visualmente tu tem uma amostra, tu vai confirmar com os números amanhã, mas infelizmente o futebol tem os 20% que tu não controla e que define os jogos às vezes. O que eu posso dizer desses jogos, desses últimos 2 jogos, que embora a gente não tenha conseguido a vitória, principalmente no jogo de hoje, penso que pelo envolvimento que a gente teve no jogo, mostra que a nossa equipe, eu falei para os atletas, nós subimos no ponto de vista de competitividade e nós vamos colher frutos com certeza no ano que vem. A gente já vai falar do atual. Vamos de volta, minha torcida gloriosa. E hoje o dia vai ser muito quente, porque Fogão venceu ontem. Temos que comemorar, porque o Brasileirão praticamente já está na mão do Glorioso, que vem fazendo um bom trabalho em campo. E quero parabenizar aí a todos os jogadores do time do Botafogo,